Boa noite a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Código pela Villanueva. Desde já, eu agradeço as doações que recebo e continuo me ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Eu confesso sinceramente que eu não gostaria mais de comentar sobre o nome do senhor João Oliveira, que fez a maior bravata querendo me desafiar para um debate público, e eu particularmente não aceitei por inúmeras razões pelas quais eu expus em alguns vídeos. E no entanto, parece que existe algum aspecto nebuloso que envolve o seu nome e que ganha contornos, por assim dizer, inusitados. O senhor João Oliveira está publicando um livro chamado Nenhum Caminho Leva a Roma. E alguns youtubers, analisando a sua obra, encontraram fortes indícios de plágio, ou seja, o senhor João Oliveira copiou trechos inteiros e até capítulos de sites protestantes e de obras de terceiros para simplesmente escrever o que ele chama de seu livro. E, malgrado isso, há particularmente um youtuber chamado Gabriel Frisk, do vlog Arena Católica, que está sendo ameaçado de processo por conta dessa acusação. Agora, o que me chama a atenção na postura do João Oliveira não é somente as bravatas dele, a falta de conteúdo e dentre tantas e tantas outras coisas, porque eu fico até impressionado, já que ele tem uma biblioteca cheia de autores patrísticos e, no entanto, parece que não os consulta, diga-se de passagem. Mas já voltando à questão e à controvérsia que se impõe, o que mais me deixa bastante inculcado é que o senhor João Oliveira, no seu Instagram, está pedindo Pix para pagar um advogado. Ou seja, ao que me parece, o senhor João Oliveira não quer realmente arriscar nada que seja do bolso dele. Claro, se ele recebe um Pix e paga advogado, se ele perde o processo, ele não perde nada. Se ele ganha o processo, ele vai, evidentemente, tirar dividendos às custas do Gabriel Frisk. Vocês não acham que essa atitude é, no mínimo, suspeita? Porque observem que no juizado especial não há a menor necessidade de advogado para entrar com uma ação. Esse já é o primeiro ponto. O segundo ponto é o fato de que ele não quer pagar advogado. Ele quer que as pessoas paguem para ele. E mais além, seria muito melhor que ele gravasse um vídeo respondendo essas acusações e se defendendo delas, e não fazendo algo como uma chantagem emocional desse naipe, no sentido de não assumir as responsabilidades e os pesos que há numa figura pública como ele. Ora, se ele publica um livro, o seu livro vai ser objeto tanto de críticas como também de elogios, dependendo da perspectiva e da visão de quem o lê. Então, da feita que ele não admite esse tipo de análise, e vejam que se há acusações de plágio, então, claro, há inclusive uma acusação bastante séria. Então, cabe o senhor João Oliveira se defender dessas acusações e não simplesmente ameaçar a pessoa de processo como uma forma de intimidação. Porque o que ele está fazendo? Ele está dizendo para o Gabriel Frisk, para a Fraternidade Newman e para muitos outros que simplesmente apaguem seus vídeos. E por que apagar seus vídeos? Porque fica muito feio para ele realmente constatar que a sua obra é cheia de deficiências num sentido bastante sensível por conta da falta de originalidade de sua obra. Então eu fico pensando assim, que tipo de credencial moral esse homem tem? Que tipo de credencial moral? E já reconsiderando a questão do debate público pelo qual ele se expôs, dizendo que ele debateria qualquer coisa comigo, então eu poderia colocar uma seguinte sugestão ao senhor João Oliveira. João Oliveira, você quer realmente debater? Então vamos debater não necessariamente sobre questões teológicas. Vamos debater num ponto essencial que vos toca. Sabe o que é? A sua obra. Se houve ou não houve plágio. É muito simples. Por que cargas d'água o Senhor quer entupir mais de processo uma justiça que já é lotada de litígios como é a justiça brasileira? Eu fico perguntando qual é a necessidade de um sujeito, por uma questão de vaidade pessoal, querer processar uma pessoa e que provavelmente, de uma forma injusta,
quando na verdade isso pode ser resolvido dentro de certos esclarecimentos públicos. Ora, se você escreve uma obra, se você é uma figura pública, você presta satisfação dentro daquilo que você é acusado ou criticado. É muito simples, porque a questão aqui é um debate intelectual. E da feita que o senhor João Oliveira fica nesse jogo de chantagem emocional, afirmando, olha, dê-me Pix para que eu pague um advogado, quer dizer que você não quer assumir o risco do processo, né? Você joga esse risco para os outros. Observe que eu não vou nem levar o mérito, de repente, que se o senhor João Oliveira foi realmente injustiçado, digamos que realmente houve uma injustiça contra o João Oliveira e ele não tem dinheiro para pagar advogado. Talvez fosse até válido que ele pedisse dinheiro para pagar o advogado. Mas não é o que se apresenta factualmente. Pelo contrário, o que mais se vê é que ele quer tirar proveito de uma situação justamente porque ele não quer responder às indagações que lhe foram expostas. É muito simples, João Oliveira. Faça o seguinte: desafie aquelas pessoas que estão acusando você de plágio. Desafie e se retrate publicamente. Eu quero ver se você tem coragem de fazer isso. E não fazer chantagem emocional contra um garoto como Gabriel Frisk. Eu digo que Gabriel Frisk é um garoto, porque dá para dizer que ele é jovem. E detalhe, ele já afirmou claramente, é uma pessoa de família pobre e assim sucessivamente. O que ele está fazendo é apenas uma avaliação pública de sua obra, e já que, evidentemente, toca na nossa sensibilidade como católicos, justamente porque você ataca a Igreja Católica dentro desse livro. Só que, se você quiser atacar a Igreja Católica, ataque pelo menos com originalidade. Ataque a Igreja Católica pelo menos de uma forma honesta e transparente. A gente não é contra o debate público. A gente aceita o debate público. Nós católicos não somente debatemos, como também nós respondemos. É como aquela coluna do Dom Estevão Bittencourt, que dizia: pergunte e responderemos. É o que nós fazemos. Inclusive, a nossa apologética tem sido uma resposta aos ataques protestantes. Mas é claro, você está se enveredando por um lado mais fácil da história para você. Inclusive, eu vejo no seu comentário de Instagram dando a entender que nós estamos perseguindo você, que nós estamos hostilizando você, que nós queremos fazer uma revolução católica, atacar os protestantes, coitadinhos, que agora estão dando uma de perseguidos. Pera lá, você escreve uma literatura anticatólica e quando descobrimos que há inúmeros defeitos, não somente na linha de argumentação, que já é, por assim dizer, a carne de vaca da história, mas muito mais do que isso, nós observamos que até o material que você produziu não é o material original, então, claro, você será naturalmente objeto de críticas. Eu poderia dizer o mesmo do Lucas Banzoli. O senhor Gabriel Frisk fez uma exposição brilhante a respeito das falsificações que Banzoli introduz no seu livro chamado Em Defesa da Sua Escritura. Eu diria que o Gabriel Frisk deveria receber indulgência plenária por causa disso, porque o rapaz pesquisou, analisou, avaliou, e isso é muito trabalhoso. Vocês não têm ideia de quanto isso é cansativo. Ele simplesmente avaliou as fontes e percebeu incongruências entre aquilo que o Lucas Banzoli fala e aquilo que de fato é apresentado nos documentos, nos relatos históricos e assim sucessivamente. E eu já acompanho a trajetória do Banzoli desde 2014, 2015, e 99,9% do que ele fala sobre a Igreja Católica é desinformação, é mentira, é calúnia, é injúria, é coisas assim das mais absurdas. E é muito evidente a falta de critérios científicos, a falta de critérios de honestidade intelectual na análise que ele faz sobre a Igreja Católica. E o sujeito realmente delira achando que ele é um grande teólogo, que ele é um grande historiador. Claro, existe já um público bajulando e ele, cego nessa bajulação, ele realmente acredita nas próprias mentiras que ele conta. Mas já voltando ao caso do João, eu confesso, eu tenho pena do João. Porque o João é um pobre diabo, dá pra perceber da cara dele, é um pobre coitado. É um sujeito que quer se afirmar
perante uma comunidade, talvez, eu não sei de que igreja evangélica ele é, e no final falta ali cabedal intelectual e talvez até cabedal moral para isso. Então, senhor João Oliveira, se você quiser realmente um desafio e um debate, seja comigo, seja com qualquer outra pessoa, então coloque essa questão, se a sua obra é ou não um plágio. Aí nós vamos analisar. E assim seria uma forma, inclusive, de você se retratar publicamente. Então, eu penso que o João Oliveira poderia reconsiderar isso. Porque, veja, João, eu não tenho ódio de você. Eu não tenho nem mesmo inimizade por você. Não é porque você é evangélico que eu tenha, sei lá, o desplante de querer aniquilar sua reputação e dizer que você não vale nada, coisa parecida. Não é minha intenção. Eu acho que você tem que reconsiderar o fato de que você está errado e acabou. No caso do Banzoli, eu fico mais aborrecido porque o nível de desonestidade é uma coisa absurda. É por isso que às vezes eu sou muito duro com o Banzoli. Porque se vocês são anticatólicos, mas sejam com uma certa honestidade. E claro, eu denuncio sim quando a coisa é muito sacana, pô. Ninguém precisa baixar o nível a esse ponto. Observem, por exemplo, que eu posso ter inúmeras divergências com muitas pessoas. Tudo bem, às vezes eu sou muito severo, muito duro, porque eu fico puto com a presunção, com a arrogância de um sujeito que não é porra nenhuma falar mal da Igreja Católica. Tá? Falar mal da Igreja Católica. Ou não entender porra nenhuma sobre o assunto. Desculpa a expressão grosseira, mas a gente acaba perdendo paciência. Mas as pessoas querendo falar da Igreja Católica como se a Igreja Católica fosse uma qualquer da vida. Para, meu filho, você não sabe do que você está falando. Para com isso. Para com isso. Você está falando de um assunto muito sério. Você pode não gostar da Igreja Católica em muitos pontos. Você pode não concordar com a Igreja Católica, mas a Igreja Católica não é o teu quintal. A Igreja Católica não é essa coisa simplória pelo qual você pode encaixar num casulo para você rotulá-la. A Igreja Católica é uma instituição bastante complexa e ela tem que ser entendida dentro dessa complexidade. A Igreja Católica, na figura dos seus membros, não é uma instituição perfeita. Eu reconheço claramente isso. A Igreja Católica tem muitas coisas que, do ponto de vista das pessoas que estão dentro dela, são objetos de críticas e duríssimas, diga-se de passagem. Isso eu reconheço claramente. Os escândalos que envolvem o nome de certos bispos, de certos padres, de certas instituições, de certas ordens religiosas, sim, isso existe. E ninguém vai negar isso. Agora, você também não pode achar que a Igreja Católica pode ser reduzida a isso. A Igreja Católica tem uma abrangência histórica e intelectual e espiritual muito grande, muito profunda. Então é o seguinte, um conselho ao senhor João Oliveira. Sossega o periquito, meu amigo. Sossega o facho. Sabe por quê? Porque é o seguinte, você está se enveredando por um caminho que vai ser ruinoso para você. Você está simplesmente arriscando e apostando muito alto e você pode ter certeza que a queda vai ser muito pior do que você imagina. Esse é o conselho que eu te dou. Amadureça intelectualmente, estude, avalie e seja uma pessoa sincera e honesta. Só isso. Seja uma pessoa realmente séria. Se você acha que público ou a vaidade de achar que você é um apologeta te satisfaz, então pelo menos faça jus a um pouco mais de honestidade. Então não fique ameaçando os outros porque você não tem essa Coca-Cola toda. É esse recado que eu dou e espero encerrar essa situação. Porque, no final das contas, é um fato elucidativo de que o senhor João Oliveira realmente está se enveredando por um caminho muito temerário e que ele mesmo talvez não tenha a menor noção das consequências pelas quais ele pode causar. Então, meus amigos, um grande abraço.